E aí? Ó, bom, Axa? Oi, professor, bom dia. Bom dia. E aí, Isadora? E aí, professor, como foi seu recesso? Foi bom. Consegui fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Dormi um monte. Achei que fosse tomar banho e limpar a casa. Ah, não, né? Eu não fazia no recesso, né, minha querida? Ao respeito. Eu ganhei uma camiseta que cabe o Gessé aqui dentro. Deram a camiseta do Gessé. Já tiveram aula com o Gessé? Não, só Não. quarta. A Não, gente então vai vocês ter. vão entender o que eu tô querendo dizer. Cabe o Vitor, né? Porque o Vitor tá gordo, né? Olha isso aqui, ó. Tá pesado até no ombro aqui, ó. Por que você mandou a medida errada pro pessoal? Ah, eu não sei. Eu acho que tem algum espertinho que pegou a minha G e deixou a GG. Entendi. Ou eu pedi GG também. Isso é um erro que eu passível de eu ter cometido. É que a gente faz uma projeção de quarentena, né? Você, pô, a camiseta vai chegar tal dia. Então, considerando que eu estou nessa progressão, então tal dia vai ser GG, entendeu? Entendi, foi esperta para usar mais, né? Exatamente. Entendi. Bom dia, boss. Cheguei Bom atrasado dia. aqui pro nome. Bom, Katsu. E aí, galerinha? Que é... Ô, Felipe, que é essa fumacinha aí? Incêndio. Porra. Aí, umidificador. Não tá funcionando o microfone. Ah, umidificador? Olha aqui, hein? Ó. Cheiro. Eu acho que é Tá. narguile. Que você pôs nessa água aí, rapaz? Água de torneira. Aham, sei. Com certeza colocou vodka. Quem me dera, quero dizer, oi? Meu Deus, Felipe. Colocou, tem essências aí, né? Mano, o cheiro tá acendendo a verdinha. Vocês já viram a estratégia da indústria de cigarros para fazer vocês fumarem agora? Né? Qual que é? Esses cigarros eletrônicos que vocês usam aí. Vocês não, eu digo vocês geração, não Pior vocês. que eles são mais prejudiciais que o próprio cigarro. Você usa plasma? Eu não. Nada que tenha fumaça eu nunca gostei, sabia? E olha que eu ia tocar. Fumaça, já que tem fumaça, né? Ouvir fumaça. Eu toquei por 10 anos, né? Eu tocava nas bares e tal. Putz, cara, não tinha. Antes era permitido fumar dentro dos bares. Era uma desgraça. Você pisava no bar assim, você saia fedendo cigarro. Mano. Não tinha. Era impossível alguém sair escondido. Porque você ia chegar fedendo cigarro. Que delícia. Não, quer dizer, que coisa feia. E esse efeito aí, Lucas? Impressão sua. Que eu tô sozinho aqui em casa. Ah, entendi. Tadinho do Heron, ao Katz. É verdade, né? É que o Heron da velha guarda, né? O Heron é do tempo que fumar era bonito, lembra? Eu imagino aquela O época. Heron descobriu o cigarro. O pessoal fumava dentro de trabalho, dentro de shopping. Marlboro era auge. Mas, tipo assim, o que rolava? Essa parada é muito louca, porque o cigarro deixou de ter o apelo cultural de ser descolado, de ser legal e coisas do tipo. Perdeu. Aí eles inventaram essa paradinha eletrônica, que quando você for adulto, você vai acabar, quem fuma muito essas paradas aí, a tendência é acabar indo pro cigarro convencional no futuro, entendeu? Eles são espertos. Mantendo a rapaziada toda trabalhada nos vícios, né? Bom, galerinha, tá todo mundo aí? A gente já pode meter o pé aqui? Deixa eu ver só o que o Paulo da secretaria tá mandando aqui. Deve ser alguma coisa importante. Acho que ele falou para você dar mais um pouco de recesso pra gente.
Foi exatamente isso. Eu vou ler para você. Não está aparecendo as salas para lançamentos? Isso, Paulette. Mentira, Paulo. Eu vou botar só Paulo, não vou escrever Paulette. É que é para fazer a chamada no sistema, vai mudar, né? Então a gente vai fazer a chamada direto no sistema. Por isso a gente tem que olhar, falar o nome de vocês, você fala presente, aquela coisa que vocês já estavam acostumados. Aí, para lançar no sistema, o meu não está aparecendo as salas. Aí ele está resolvendo para mim. Para ver se eu faço agora ainda. Mas eu acho que não vai rolar. Galerinha, então bora lá começar então? Maluco, eu não vou no comando. Olha aí, hein, Danilo? Você falar spoiler. Galerinha, então bora começar. Diz que é pré-histórico, pô. Mas ele deu aula pro Valdivino, cara. Pergunta pro Valdivino. Deixa eu ver, cadê a apresentação? Então, galera, aqui, ó. Vocês estão com essa apostila já? A capa é diferente, apostila 3. Já estão com ela aí? Sim. Não. Que página, meu bom? 684, tá? Página 684, tá? A gente vai começar a trabalhar, vai continuar falando de população brasileira, e hoje a gente vai falar sobre fluxos, formação da população migratória no nosso país. Beleza? No PDF que eu deixei para vocês lá no grupo, lá no final dele tem uns exercícios da apostila, que é a tarefa de apostila de vocês, tá? Eu vou sempre deixar lá. Que aí não precisa falar aqui, porque às vezes eu esqueço de falar, tá? Aí tem a data e a página certinho, bem organizadinho. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, bora lá, hein? Vocês viram que meu quadro caiu, meu quadro de árvore caiu da parede? Ó, ficou um buraco na árvore lá no fundo. Verdade. Nem sabia que tinha quadro na parede, só agora que reparei. Exato. Então, agora olhando daqui o quadro ali, ficou... Deu trabalho por esse quadro, são 5 quadros que tem que ter a sequência certa. Por que caiu o seu gato? Pode ter sido, aí fica o mistério, o porquê caiu. Opção número 1, o gato. 2, o gato. Cachorro não, pô, se ele pulou aí, fudeu, então. Né? Bom, bora lá, galerinha. Apresentar aqui. Pode ter sido um espírito, é uma possibilidade. Foi aí, apresentou para vocês? Sim. Sim. Isabela, eu sonâmbulo também, né? Vai saber, né? Bom. Eu acho que o quadro sentiu o seu cheiro e ele caiu por causa disso. Aí pode ser também. Galera, bora lá então. Ó, tema da aula de hoje, formação da população brasileira a partir dos fluxos migratórios. Então, é importante a gente destacar, tá? Primeiramente, 3 períodos importantes que eu gosto de falar. O período do Brasil, um grande receptor, tá? O período do Brasil receptor. Depois, o período das migrações internas. E depois, que mistura tudo, o Brasil das migrações internas e, de novo, um receptor, né? Então, se a gente pegar desde o começo do Brasil, da independência para cá, 1822, nós tivemos aí momentos muito importantes de formação da população brasileira e dos fluxos migratórios, dependentes de quem vinha de fora, né? Então, eu coloquei esses 2 gráficos aqui para a gente poder comparar. Repara que o período deles é basicamente o mesmo, só muda o começo, que aqui pega... Por que 1808? Lembra? Quem vai falar para mim?
foi em 1808? Tava tendo aquela Real, guerra lá na Itália, e aí eles vieram pra cá, a Itália, a Alemanha, estava se unificando? Não. Mas essa data específica, 1808. Chegada da família real ao Brasil. Foi em 1808? Então, ali, por isso que ele pegou esse ponto. Olha que interessante. Sério? Uhum. Então, ele pegou nesse gráfico a vinda da família real até 1970, né? Neste, bem amplo espaço. Neste outro, ele pega 1870, aqui é mais difícil, menos óbvio, que aqui é quando começa a ter grande fluxo de chegada, né? Quando o fluxo começa a ser mais intenso, até 1953 ali, que é 53, basicamente, o final, tá acabando qual governo ali no Brasil? Imperialista? Não, 1953, já acabou a Segunda Guerra. Vou dar uma dica. 53 é Vargas, né? Isso, é o finalzinho do governo Vargas, né? Então ele pega um período ali um pouquinho diferente. Mas se vocês observarem o resultado desses gráficos, você vai ver que é muito parecido, né? Olha que interessante. Se eu considero um pouquinho antes, até 1808, você vai ver que a chegada de portugueses aqui vai ser um pouco maior que a de italianos. Quando eu considero 1870 para frente, o que acontece com a quantidade de italianos? Passa a de portugueses. Mas ainda assim, esses dois grupos predominam na formação da população brasileira, né? E aí, ó, dá uma queda violenta. E em terceiro lugar, que é engraçado, né? O terceiro maior fluxo, e se fala tão pouco, né? Que é a imigração espanhola. Beleza? E aí cai um monte para alemã, japonesa, russo aqui são os eslavos, né? Enfim, e outros, né? Então, o que a gente conclui? Que até metade do século XX, tá? Século XIX, metade do século XX, a gente teve grande penetração de imigrantes, principalmente da Europa, né? Com destaque, obviamente, de Portugal, né? Mas também com destaque muito significativo da Itália, beleza? E aí uma participação muito pequena depois dos asiáticos, né? Com os japoneses liderando os asiáticos, tá? E outros grupos pormenores que envolvem sírios, libaneses, turcos, né? Os eslavos, como eu falei, que é polonês, russo, ucraniano, a galera dali daquele leste europeu ali, beleza? Então aí a gente passa a ter uma complexidade étnica no Brasil bem expressiva. Agora, vamos analisar alguns motivos. Presta atenção. O ciclo do café no Brasil, né, ele vai ali de 1800 e pouquinho até 1929. Por que 29 a gente considera o fim do ciclo do café? A crise da bolsa, né? Então, pum, quebra a bolsa em 29, perde o mercado de exportação, o ciclo do café, que é um ciclo agroexportador, ruim. Ruindo o ciclo do café, né? Qual é o sentido de eu ficar trazendo fluxos migratórios da Europa para trabalhar no café? Não tem muito sentido, concordam? Né? Então, essa vinda excessiva de europeus para trabalhar no Brasil passa a ser um problema. E aí, por ser um problema, tá? O Vargas é pressionado principalmente pelos trabalhadores urbanos. Eu vou até escrever aqui, ó. Trabalhadores urbanos pressionam Vargas, tá? Eles pressionam Vargas para quê? Para que ele criasse uma lei coibindo a entrada de imigrantes estrangeiros no país. Por quê? Porque se entrasse mais imigrantes, eles seriam absorvidos nas lavouras? Não, né? Não tinha emprego na lavoura, eles iriam acabar indo para onde? Para as cidades. E aí, tinha emprego para absorver todo mundo nas cidades? Não. Não, né? Então, obviamente que os sindicatos urbanos começam a pressionar Vargas. E Vargas, né, em 34, ele se faz, boa parte da base popular varguista é urbana. E aí ele cria a lei de cotas de imigração.
tá? 1934. Tá? Essa lei de cotas de imigração diz o seguinte, diz que dali para frente só pode entrar um percentual X de cada fluxo migratório. Assim, bem resumidamente, tá? Italianos são maioria, então pode entrar mais italianos, mas uma porcentagem muito pequena em relação ao tanto que já tem. Então eles fizeram um censo, estimaram quantos italianos tinham no Brasil e estipularam. 5% disso só pode entrar no país. E assim por diante. Isso foi uma forma de evitar que chegasse mais gente e gerasse um grande exército de trabalhadores sem empregos nas cidades brasileiras. Alguma dúvida desse processo? Perguntas? Não. Não? Então, ótimo. Agora, olha o 1870 que a gente leu no gráfico. Ó. Começaram a chegar importantes fluxos da Alemanha, Espanha, Suíça, tá? E, obviamente, da Itália. Então, é quando começa a chegar o grosso dos imigrantes. Lembrando que lá na década de 1820, com a proclamação da República, aquela coisa toda, já tem europeus vindo para o Brasil, né? Lembrando que isso passa a ser importante. Tem cidades alemãs que foram fundadas em 1824, 1822, mentira, 22 não foi. 24, 26, enfim, né? Teve cidades já sendo formadas por esses colonizadores. Isso é bem interessante de observar. Ok? Então, aí com a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, esse fluxo aí passa a ser mais intenso. O que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Quem lembra? A proibição do tráfico negreiro? Muito bem, Isadora. Proibição do tráfico negreiro. Não confundam, tá, gente? Ó, 1850 é um ano que já caiu no Enem, mais de uma vez, já cai em vestibulares. Tem que saber. 1850, Lei de Terras, que a gente já falou disso, e Lei Eusébio de Queiroz, tá? Então, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro, logo eu preciso trazer trabalhadores, tá? Assalariados. Gente, se os negros eram escravos ainda, qual era a condição de você pensar que aquela sociedade aristocrática ia contratar e pagar salário para negros? Tinha alguma possibilidade disso acontecer? Né? Não, né? Poxa, você não, a lei diz que você não pode mais ser traficado. Agora, para mim, você é uma pessoa como eu. Não. Então, já que é para pagar salário, que seja para brancos, tá? Que sejam para europeus, né? E aí entra uma faceta muito delicada e racista, né? O projeto de branqueamento da população. A família real morava no Brasil, né? Quem que morava no Brasil no século XX? Ou você era índio, ou você era negro, escravo, que era a maior parte, né? Os escravos traficados da África, ou você era de uma parte portuguesa lá, uma galera de Portugal que era a minoria. Então, com a família real morando aqui, isso incomoda, né? Então, eles querem ter mais gente branca do país, né? Então, com essas leis coibindo o tráfico negreiro e, posteriormente, né, abolindo a escravatura, então, já que é para pagar salário, vamos pagar para gente branca. E onde tem gente branca? Na Europa. Estimula a vinda de europeus para o país. Aí entra aquele fator que foi a Isadora que falou agora, ou foi a Axa? Não lembro. Né? Como que estavam as condições na Itália e na Europa no século XIX? Estava, ó, uma bosta. Opa, não pode falar palavrão. Estava bem ruim, tá? Então, significava o seguinte, que a gente estava... Também não lembro. Estava uma série de conflitos, né? Conflitos daí que passava desde a unificação italiana, unificação alemã, depois... No final do século XIX, a gente tinha a emergência da Revolução Industrial, os camponeses perderam espaço, estava um caos social, né? Era uma terrível qualidade de vida, a galera queria vazar, e se tivesse uma terra nova que eles pudessem voltar a trabalhar do campo e seguir suas vidas, eles iriam, e muitos vieram com esta promessa, chegar no Brasil, construir sua terra, ganhariam terras, trabalhariam, pagariam a viagem e seguiriam felizes para sempre. Opa, doce ilusão, né? Obviamente. Né? Na verdade,
o que se tinha no Brasil eram condições que não eram lá tão passíveis de serem tratadas como um sonho, né? A galera era muito explorada, a gente tinha escravidão branca, né? Escravidão branca. Em que se fundamentava essa escravidão branca? Tinha aqueles acordos da propriedade de terra, né? Que eles chegavam, ficariam com a terra, o senhor daria comida e alimentos, em troca ele teria que trabalhar. Isso. Exatamente. É o que também a gente costuma chamar de escravidão por dívida. Escravidão por dívida, né? Uma faceta que ainda assola parte do interior do Brasil. Vocês sabiam que existe ainda modelos não vou falar escravocrata, tá errado, mas análogos à escravidão no Brasil ainda, que trabalham com escravidão por dívida? Seria aqueles que costuram em São Paulo, que vêm da Bolívia e de outros lugares? Isso é um tipo de escravidão, e que alguns deles são submetidos à escravidão por dívida, com certeza. Mas no campo, a gente ainda tem lugares que persistem em manter regimes colonais, né? Tipo, como se fossem colônias de trabalhadores, como se eles fossem donos do coronel da terra, né? Então, isso é um problema ainda que existe no Brasil, resquício desse período, né? Do período da escravidão e depois ali do período do café, né? Beleza? Perguntas desse processo histórico aqui? Alguma dúvida? Não, tá de boa. Bem de boa, né? Bom, então vamos lá. Galera, presta atenção aqui que eu selecionei o que é mais importante. Isso aqui tem na apostila para vocês. Deixa eu ver a página. Página 687, 688, tá? 687, 688. Que são algumas características desses fluxos que chamaram a atenção no país, tá? Bom, eu coloquei aqui algumas cidades que foram fundadas por alguns perfis de colonos, né? Não colonizadores, mas colonos específicos. No caso, tá? Eu não coloquei aqui os portugueses, por quê? Porque os portugueses chegaram em números grandes no Nordeste, colonizando, porque foi o primeiro lugar, e depois em São Paulo, né, na região do Sudeste, chegando ali com a família real, naquele contexto. E a gente viu que de 1870 para frente, não foram os portugueses que mais chegaram, foram, né, os italianos. Tá? Lembrando que teve uma galera de Açores. Vocês sabem onde fica Açores? Não. Alguém sabe? Já ouviu falar? Ninguém ouviu falar? Não? Não. As ilhas de Açores são arquipélagos pequenininhos perto de Portugal. Na costa de Portugal. Perto assim, né? É longe de tudo, mas é menos longe de Portugal, entendeu? Então, essa galera aí chegou no Brasil, em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, que são os açorianos, tá? E por que... Oi? E os eslavos são da onde? Os eslavos, Rússia, Polônia, Ucrânia, entendeu? Esse leste europeu. Você vai ter eslavos na Croácia, tudo espalhado ali no leste europeu. Tá? Entendi. Entendeu? Bom, e por que essa galera chegou para ir para o que hoje é o sul do Brasil? Porque repara aqui, ó, a maior parte das cidades que eu destaquei aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Por que foi para lá? Seria o clima? Eu pensei no clima também. Ó, Glória, vamos pensar o seguinte. Muita gente fala do clima. Você está saindo lá do teu país, né? Você é pobre, uma camponesa bem pobre, sua família também, né? E você está desesperado, está louco para sair do teu país para uma terra que você nunca ouviu, que você só ouviu falar, na verdade, nunca viu, numa viagem que, na melhor das hipóteses, vai durar umas 2 semanas, 3 semanas, tá? Num navio fedido e atolado de gente. Você acha que você está em condição de escolher, eu quero ir lá onde o clima é mais gostoso, e aquele clima lá me combina mais comigo? Não, né, gente?
Na verdade, o que mais justifica a ida desses imigrantes europeus para o sul do Brasil está relacionado com a necessidade de ocupar território. Por que necessidade de ocupar território? Por causa do Uruguai? Isso. Lembrando que o Brasil era um país recém-formado no século XIX, né? Lembrando que o território brasileiro ainda não estava do jeito que ele é hoje. A última porção do nosso território foi o Acre, em 1903, né? Então, na verdade, o que acontecia? O Brasil precisava ocupar os territórios novos, porque senão iam invadir e a gente ia perder. Simples assim. E o sul do Brasil era longe para um bastante, era muito longe, tá? Então, era fora do eixo econômico. A gente tinha Salvador, que era a capital, e depois passou para o Rio a capital. Então, eu tinha um polo no Nordeste, outro polo no Sudeste. Não tinha Sul. Então, você acha que a elite brasileira da época ia querer ir para o meio do nada no Sul? Não, né? Não. Então, tinha que ser o quê? Manda os negros que não são mais escravos. Não. Lembrando que políticas para negros não existiam, de inserção de negros na sociedade. Então, quem que a gente vai jogar para o sul, lá, para aquele lugar que não tem ninguém? Pega os imigrantes e joga para lá. Ó, você quer terra? Tem lá, vai. Entendeu? E de certa forma, para esses imigrantes, se você for parar para analisar, para muitos isso foi até positivo, porque isso permitiu que eles pudessem se manter culturalmente unidos. Entendeu? Então, os italianos ficavam com italianos, os holandeses com holandeses, alemão com alemão, aquela coisa toda. Isso permitiu que eles conseguissem se manter mais unidos culturalmente. E hoje em dia, isso reflete, tá, nessa manutenção de tradição, sobretudo no sul do Brasil. Já repararam que o sul do Brasil tem uma tendência a manter tradições de origens muito fortes, né? Centro de tradições. Tem várias cidades que mantêm festas comemorando datas da Alemanha, datas da Holanda, datas da Itália, né? Então, isso é muito forte. Então, isso ajudou essa galera a ficar por lá, beleza? Então, cuidado quando você vai elencar clima como um fator responsável. O clima foi um fator que facilitou. Entende a diferença? O clima facilitou, principalmente para produzir uva, né? Para vinho. Ele não foi responsável. Sacaram? Perguntas? Sim. Sim? Beleza? Bom, então, bora lá. Beleza? Ó, eu queria destacar aqui para vocês também os espanhóis aqui, né? Aqui é só cidade, é só a lenda, não tem muito segredo. Os espanhóis aqui, repara que eles se concentraram muito em São Paulo, eu esqueci de pôr, né? Mas eles foram para o Rio de Janeiro também, tá? Tem bastante uma comunidade espanhola muito forte no Rio de Janeiro, isso também é importante lembrar. Eles foram para o Paraná também, eles se espalharam, mas essas cidades que eu citei aí são as cidades de São Paulo, onde teve maior concentração de população da Espanha, tá? Um perfil muito urbano, beleza? Então, vamos lá. Essas fotinhas aqui, esse aqui é Caxias do Sul, tá? E aqui é... Eu não lembro. Por que eu não botei legenda? Eu achei que eu ia lembrar. É uma alemã. Agora, qual cidade alemã? Eu acho que é Blumenau. Enfim. Se eu falar que é Blumenau, vocês vão acreditar, mas é Blumenau. Então, vamos lá. Galera, os asiáticos no Brasil. Vamos lá. Os asiáticos no Brasil, obviamente, o fluxo que se destaca é o japonês. Esse navio aqui, esse é verdade, é o Kasato Maru, foi o primeiro navio que chegou com japoneses no Brasil, no Porto de Santos, tá? Olha a fotinha dele, tá? Aqui uma família chegando no Kasato Maru. Essa galera veio do Japão já no século XX, tá? No começo do século XX, beleza? Bom, por que eles vieram para o Brasil? Né? Essa é uma pergunta que se faz. E é óbvio, né? Bem longe. Basicamente, os conflitos internos que o Japão vivia. O Japão também passava por revoluções. O Japão depois vai vir por um processo imperialista de expansão. Tava acabando a Era Meiji aí, não tava? Por aí? Oi? Não tava terminando a Era Meiji? Exatamente. Era o processo de imperialismo japonês rolando solto
na parada aí. Beleza? Tranquilo? Ok. O que aconteceu aqui no chat? Se eu falar, vocês vão... exatamente. Essa é a minha lógica. Tá, vamos lá. Vou voltar aqui meu raciocínio, que eu me perdi. Ah, tava aqui, verdade. Bom, daí, galera, conflitos, muita gente esquece, né? Mas quando a gente estuda a história do Japão, você vai observar que, internamente, você teve um conflito ali de implementação de um modelo que era mais ou menos conflituante com o tradicional japonês e tal. Muita gente vai sofrer, principalmente das ilhas que não eram das principais ilhas, que é Honshu, que é a ilha maior. As ilhas, por exemplo, de Okinawa, que era mais ao sul, né? Boa parte dos japoneses daqui são de Okinawa. Cadê o Felipe? Felipe, você sabe, você é de origem, sua família é de origem japonesa mesmo ou é descendente? É descendente. Eu sou a terceira geração aqui. Você sabe de Ô, onde professor, eles vieram? Oi? meu avô tem terra em Okinawa. Tem terra lá? Tem. A maior parte que veio para cá veio de Okinawa, que é uma ilha mais ao sul. Você já foi para lá, Katsu? Ah, tem um Minha família é originada de lá, de Okinawa. Mas você já teve o prazer de ir para lá ou ainda não? Não, ainda não. O Okinawa, terra das artes marciais, não é não? Do karatê? Isso, foi lá que nasceu o karatê. Eles não podiam carregar espadas, aí eles tinham que fazer como forma de defesa pessoal. Olha aí. E é muito louco, né? Você estudar como que os caras chegaram, atravessaram o Pacífico, atravessaram a América para chegar na costa atlântica. O Felipe estava quieto, tinha que se manifestar, né? Eita. Tá bom, Felipe. Dali, galera, isso é bem interessante, porque, na verdade, os japoneses foram para vários lugares do mundo, né? Vários lugares, né? E a vinda para o Brasil era justamente porque aqui tinha terras para serem ocupadas. Essa era a ideia. E eles ocuparam com atividades agrícolas. Os japoneses, além de trabalhar nas lavouras de café, eles tinham... Sabiam que eles foram plantar pimenta no Pará? Sabia que tinha japonês que foi plantar pimenta no Pará? Eles foram plantar juta. Sabem o que é juta? Não? Sabe quando tem festa? Não? Sabe quando tem festa junina que eles adoram usar um tecido que parece um pano marrom? Não sei se vocês vão lembrar. Que é uma fibra. Não. Geralmente usa muito a escola para sim. fazer cenário. Bota no chão para ficar marrom, para simular chão de terra. Bota em vaso. É uma festa. É igual TNT. Toda escola tem quando vai fazer a apresentação. É aquilo que faz os sacos, Plaça? Isso, que faz os sacos. Ah, tá. Parece de sisal, sei lá. Isso, parece sisal. Isso é tecido de juta. Isso, tem fibras e tal. E os japoneses vieram plantar isso lá na Amazônia. Olha que louco, né? E aí eles vieram também para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Aí eles foram, obviamente, para São Paulo, onde eles se concentraram mais, né? Principalmente no que é o bairro da Liberdade, o bairro de Pinheiros, né? O bairro da Liberdade ainda mantém a tradição. E é muito louco porque essa colonização japonesa no Brasil, apesar de ser menos expressiva que a espanhola, que a alemã, que enfim, que portuguesa e italiana, ela foi muito marcante, porque o japonês, e sobretudo naquela época, ele tinha um sentimento nacionalista ainda muito forte, muito forte. Na Segunda Guerra, muitos japoneses vêm para cá, muitos, né, para fugir da guerra, da Primeira e da Segunda, tá? E muitos não aceitavam a ideia de um Japão submisso, de um Japão perdedor, tá? Isso, Danilo. Boa parte aqui no Mato Grosso do Sul, dos japoneses vieram para trabalhar na construção da ferrovia, tá? Da ferrovia. Por isso que muitos vieram no começo do século XX, tá? E essa galera que não aceitava, por exemplo, que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra, vocês sabiam? Acabou a guerra e tinha um monte de japonês que não aceitava que o Japão tinha perdido a guerra.
E se você era um japonês que falava, não, pô, a gente perdeu mesmo, pô, tá todo mundo falando, olha o jornal aí. Você era entendido como um coração sujo. Sabiam? Já viram o movimento dos corações sujos? Não. Não. Nunca viram? Tem um filme e tem um livro, tá? Eu recomendo os Eu já dois. vi. Já viu, Rafa? Aham. E aí é muito louco, né? Porque esses mais radicais, eles sugeriram até o harakiri para quem, né, para o japonês que aceitasse que o Japão tinha perdido a guerra. Então esse nacionalismo muito forte desses japoneses também foi uma forma de manter a cultura deles viva por muito tempo, né? Então você tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. Beleza? É muito polêmico essa situação, né? Se assistir Corações Sujos, vocês vão entender um pouco dessa polêmica. Beleza? Perguntas? Não? Não, tranquilo. Então é isso aí, galera. Para finalizar, porque aí depois a gente vai entrar nos fluxos internos, tá? A gente tem a galera do Oriente Médio, né? A galera do Oriente Médio é a galera aí que muitos são descendentes, não é? Aqui no caso de Campo Grande, né? Vai lá, quem é descendente de sírio, libanês ou turco aqui? Vocês sabem? Vocês sabem se vocês são? Arthur Salomão, né? Os sobrenomes não negam, né? A gente tem uma forte presença, e repara o seguinte, que essa galera da Síria, do Líbano, da Turquia, principalmente os turcos, eles foram muito importantes nas zonas urbanas, né? Boa parte aqui dos terrenos urbanos de Campo Grande são controlados por famílias oriundas daí, né? Os árabes, né? Tem o grupo El Qadr, que é bem forte aqui, né? Beleza? Então, isso também passa a ser um fluxo importante, mas numericamente ele é pouco expressivo em âmbito nacional. Mas aqui pra gente ele é expressivo, né? Que é a galera árabe. Sabe qual é a cidade mais islâmica do Brasil? Quem sabe? A cidade mais islâmica é Foz do Iguaçu, mas tem mesquitas. Não visito. Oi? Não visito mais. Mas? Por quê, cara? Ó o Katsu reproduzindo o nacionalismo dos primeiros japoneses, hein? Que é isso, Katsu? Vou te cancelar, hein, Katsu? Olha aí, tá sofrendo pressões, hein, Katsu? A gente tá calmo, Katsu. Galera, então, ó, por hoje é só, eu só ia pedir o seguinte para vocês. Deixa eu ver aqui se deu certo chamar, não deu certo chamar. Põe a chamada do jeito antigo, por favor. Tá? Do jeito antigo, ó, faz nem um mês, né? Que eu vou tentar resolver isso aqui com o Paulo. Tchau, professor. Galerinha, tchau para vocês, se cuidem. Abraço, professor. Juízo. Tchau, Tchau, Plaça. Tá ligado. Falou. Falou, pá. Falou. Tchau, professor. Até a Lá, próxima aula. Até sexta. Até. Plaça. Oi, sou eu. Você fez a chamada? Bota o nome aí. Eu acabei de falar, ô perdido. Você é a vergonha da profissão, Gabriel. Não faz nem 2 minutos que eu falei. Vai botar o nome da forma... Eu que não vou ficar com falta. Plácio, eu dava falta, porque ele não presta atenção em nada. Plácio, eu não tô conseguindo pôr. Mano. Todo mundo pôs, só você não conseguiu. Eu prestei, eu tava com a câmera ligada, mas tá tudo travado aqui. Deve ser karma. Você tá travando sua internet de propósito, que eu sei. É sério, o chat tá travado. Plácio, anota logo. Com certeza. Com certeza. Eu não vou escrever o nome de ninguém aqui não, Gabriel. Você que não bota aí, você vai ficar com falta. Gabriel, caga o nome aí. Eu realmente não tô conseguindo pôr não, Plácio. Eu tô conseguindo. Portela começando a entrar em desespero. Que sala que você é, ô cabeção? Que sala que você é? Segundo A.
Ah, Segundo a Gabriel de Lima Portela. pronto. Está liberado. Tchau, Plaça. Muito Tchau, obrigado, Glória. Plácio. Thank yous. Valeu. Boa. Falou. Até sexta. Até sexta.